Palestra de Joel Goldsmith, 3 princípios e sua prática, parte 1, tape 263A. Boa noite. Estamos tratando agora de princípios específicos do caminho infinito que devemos aplicar ao enfrentar os problemas de nosso dia a dia. Os princípios da cura do caminho infinito. E reconheço, e vocês também devem reconhecer, que haverá alguma dificuldade sobre isso, porque muitos de vocês têm um entendimento metafísico anterior. E os maiores princípios do caminho infinito não apenas não são os princípios de seus estudos anteriores, mas alguns deles parecerão ser contraditórios aos mesmos. E sei que muitos estudantes realmente têm dificuldades, porque tentam misturar os princípios dos ensinamentos anteriores com os princípios do caminho infinito, e por isso não conseguem avançar ou têm dificuldades naquilo que chamamos de demonstração, na demonstração da harmonia. A noite passada, expliquei um desses princípios e deixei bem claro, ou tive a esperança de ter deixado claro, que provavelmente o princípio mais importante na mensagem do caminho infinito é que, sendo a natureza de Deus infinita, nunca pode ser usada para qualquer propósito. Nunca é usada para ultrapassar o pecado, a doença ou a morte. No caminho infinito, não usamos a verdade de forma alguma. De fato, fazemos realmente o oposto. No caminho infinito, procuramos nos tornar instrumentos da verdade. Nos abrimos para que possamos ser usados pela verdade, por Deus. Em outras palavras, que Deus possa manifestar a si mesmo como nosso ser individual. Que a vida de Deus possa ser a nossa vida. Que Deus possa nos guiar, dirigir, conduzir, governar, sustentar, manter. Que Deus possa ser o nosso suporte e o nosso suprimento. E nós somos os instrumentos através dos quais ou como isso se realiza. A sabedoria de Deus é infinita. Ele é onisciente. Portanto, é ridículo acreditar que podemos dizer a Deus, ou pedir a Deus, ou informar Deus sobre nossas necessidades. É uma impossibilidade para nós saber mais do que Deus. Somente é possível para nós saber tanto quanto Deus se tivermos primeiro reconhecido que não sabemos de coisa alguma. E então, deixado a sabedoria de Deus se manifestar como nossa sabedoria. Em outras palavras, precisa haver uma atitude de receptividade para que o influxo de Deus, como me referi na noite passada, possa fluir em nós. Isso acontece com o compositor, o artista, o escritor, o inventor. Ele precisa sempre se manter numa atitude de escuta, quase como fazendo um vácuo dentro de si mesmo, e ficar esperando para que a nova melodia, ou a nova visão, ou a nova invenção, ou a nova descoberta possa chegar até ele. Talvez a melhor ilustração para isso possa ser encontrada nos ensinamentos Zen. O livro Zen, no tiro com arco, mostra muito claramente que o arqueiro Zen
aprende como segurar o arco e a flecha e então fica ali esperando até que algo toca a sua mão e a flecha sai voando e atinge o alvo. Em outras palavras, não é o homem que mira o alvo. O homem não tem o poder de atingir o centro do alvo. Porém, simplesmente por segurar o arco e a flecha e ficar esperando por essa influência para abrir os dedos, o arco vai diretamente para o centro do alvo. E assim é que, quando nos acostumamos com a ideia de que somos um instrumento, tanto nossa mente quanto nosso corpo, e reconhecemos a verdade de que existe um Deus, uma sabedoria infinita, uma vida infinita, um amor infinito. Então, ficamos em silêncio, em quietude, para que Ele possa manifestar a si mesmo e realizar a sua função como nós ou através de nós. Portanto, não podemos usar Deus ou a verdade. Podemos apenas alcançar essa quietude. Deus ou a verdade pode nos usar e pode se manifestar através de nós como cura, se escolhermos trabalhar como curadores, ou como invenções, se formos inventores, como música, se formos compositores. Deus é infinito e tudo que existe é uma emanação de Deus. Quer apareça como princípios de engenharia, princípios científicos, trabalhos literários, trabalhos de arte, seja o que for, deve ser uma emanação de Deus. E nós somos os instrumentos através dos quais ou como Deus se manifesta na Terra. Então vocês veem que nossa abordagem à vida não é aprender como usar a verdade, mas aprender como estar tão receptivo e responsivo ao impulso divino que a verdade possa nos usar. Que a vida possa fluir como nossa vida, a sabedoria possa fluir como nossa sabedoria. Todavia, sabemos muito bem que não é nossa, é de Deus. Agora, desde que Deus é infinito, o poder de Deus é infinito. E, portanto, as discórdias do mundo, das quais estamos tão conscientes, não apenas porque muitas nos afetam e as nossas famílias e amigos, mas porque estamos conscientes dessas discórdias pelo mundo inteiro. E todas essas aflições, discórdias, doenças, desarmonias, tudo isso existe na cena humana e se manifesta em nossa experiência devido à nossa ignorância da verdade básica de que somente Deus é poder. Agora, não é a sua ignorância ou a minha pessoalmente. É essa ignorância universal que no momento de nossa concepção instantaneamente nos domina e começa a nos controlar desde o momento em que nascemos. Não é a sua ignorância ou a minha, da mesma forma que a sabedoria ou poder que alcançamos não é seu nem meu. Agora chegamos a esse mundo ignorantes sobre a verdade espiritual. Chegamos a esse mundo aceitando esses dois poderes, o bem e o mal. Muito antes de entendermos o significado deles, já os aceitamos e, naturalmente, temos um medo mortal do mal. Temos medo de cair, medo de encontrar estranhos, medo de acidentes de carro, medo de tudo o que existe na face do globo.
até que, finalmente, somos mandados para a igreja e, assim, vamos aprender a ter medo de Deus. Agora, a primeira lição que os estudantes do Caminho Infinito devem aprender é que, sendo Deus a natureza infinita, sendo a natureza de Deus infinita, não existe poder algum, lei alguma, em coisa alguma que tenha uma natureza discordante, que tenha uma natureza material ou uma natureza limitada. E quando aprendemos isso, aprendemos também a não resistir ao mal. Aprendemos a baixar a espada. Aprendemos a permanecer firmes diante de toda forma de erro e dizer: você parece terrível. Você parece assustador. Quando ouço sobre você, penso que é muito assustador. Mas você não tem poder algum sobre mim, a menos que ele fosse concebido pelo Pai. Agora, não é algo simples alcançar esse estado de consciência, porque nascemos e crescemos numa consciência material. E isso significa na consciência de dois poderes, o bem e o mal. Nós estamos conscientemente agora fazendo a transição desse estado de consciência material para aquele que é capaz de olhar para o homem aleijado e dizer: o que te impede? Pega a tua cama e anda. Ou dizer: Lázaro não está morto, mas dorme. Levanta, Lázaro. Ou para o homem cego: abre teus olhos e vê. Porque não existe poder algum para te impedir. Existe somente um poder operando na consciência e esse poder é Deus. Agora, por causa do nosso nascimento, mesmo que possamos aceitar isso intelectualmente como verdade, não podemos demonstrá-la até que a mesma comece a se tornar viva em nós, até que tenhamos uma convicção interior da mesma, o que somente pode surgir com a prática. Só então, naturalmente, seremos capazes de demonstrá-la em uma certa medida. Mas esse é o princípio básico. Esse é o princípio que apresenta a maior dificuldade para todos os estudantes e principalmente para os estudantes de metafísica, porque foram ensinados que a verdade vence o erro e como usar a verdade. E, naturalmente, não é fácil de se acostumarem com a ideia de que você não pode usar a verdade. A verdade é infinita. A verdade é Deus Ele mesmo. Ninguém pode usar Deus. Ninguém pode influenciar Deus. Ninguém pode balançar Deus. Ninguém pode fazer com que Deus obedeça às suas ordens. No novo livro, temos um capítulo intitulado É Deus Nosso Servo? E simplesmente pense e veja se mesmo que inconscientemente não pensou sobre Deus como um servo. Dizendo a Deus o que você precisa e esperando que Ele cumpra os seus desejos. Dizendo a Deus o que você quer e esperando que Deus produza isso. Pedindo a Deus por esse favor ou aquele, ou até mesmo dando ordens a Deus como se Ele fosse um servo. Enquanto isso, o próprio Mestre reconheceu ser ele mesmo um servo de Deus. Não um mestre, mas um servo. Nós somos servos de Deus. Então agora, vamos passar para um outro princípio, no qual
todo o nosso trabalho de cura é baseado. E, novamente, gostaria de dizer para aqueles que têm uma experiência metafísica anterior, para realmente compreender esse princípio e demonstrá-lo, é necessário trabalhar com muita seriedade até que suas crenças anteriores sejam quebradas. Só então chegarão ao entendimento desse princípio. Escutem bem, não existe tal coisa como um mal pessoal. Não existe um mal pelo qual você é responsável. Você não é responsável pelos pecados, doenças, faltas ou limitações que vêm à sua experiência. Não foi o seu pensamento errôneo que os produziu, não é a sua inveja ou ciúme ou malícia que os produziu. Não é a sua ganância ou a sua louca ambição que os produziu. Não é falta alguma que possa ser encontrada em você que os produziu. Você não tem responsabilidade alguma pelos males que se expressam em sua experiência ou através de você. Tudo isso soa maravilhoso nesse minuto. Só se torna difícil quando lhe digo que nem sua esposa ou seu marido são responsáveis por nenhum de seus males. Veja a verdade de que você é filho de Deus. Deus manifestou sua própria vida como seu ser individual. Deus expressou a si mesmo na terra individualmente como o seu próprio ser. A vida que é Deus é sua vida individual e, portanto, eterna e imortal. Sua mente é, na realidade, aquela mente que estava também em Jesus Cristo. Infinitamente sábia, infinitamente pura. Sua alma é sem manchas e coisa alguma que possa fazer jamais pode mudar isso, porque Deus é sua alma. Deus é o seu próprio ser. Então, vamos dar um passo maior e reconhecer que o seu corpo é o templo do Deus vivo. Essa é a verdade sobre você e sobre sua vida, sua mente, sua alma, seu corpo, seu ser. Então, por que e de onde vêm todas essas discórdias? Bem, na antiguidade foi criada uma entidade chamada o demônio ou Satanás. E depois, Paulo, que provavelmente não gostava da expressão demônio ou Satanás, a chamou de mente carnal. E em nossa linguagem metafísica, tem sido chamada de mente mortal. Agora, não faz diferença qual desses nomes você usa, todos estão corretos. Existe um demônio, Satanás, uma mente carnal ou mente mortal, que é a fonte de todo o mal. Portanto, se você vê um homem roubando, não o chame de ladrão. Ele é apenas o instrumento através do qual a mente carnal está operando. Independentemente de qual pecado ou doença ou falta ou ignorância possa estar testemunhando em qualquer indivíduo, por favor, não o condene, ele está apenas sendo o instrumento através do qual essa mente carnal está funcionando. Quando Jesus foi crucificado, eles acusaram algumas pessoas. Algumas pessoas ainda culpam os hebreus, outras culpam os romanos. E não foi nada disso, foi a mente carnal, a qual é o anticristo, que é contrária a qualquer coisa de Deus. E que, se você der poder à mesma, ela também o destruirá.
Um outro erro cometido originalmente foi que, quando foi descoberto que o homem pessoalmente não é o pecador, que havia um tentador chamado demônio ou Satanás, então cometeram o erro de alegar que esse demônio ou Satanás era o oposto de Deus, o oponente de Deus, e que era a função de Deus destruir esse demônio ou Satanás. E as religiões, através das eras, têm se dedicado a esse único propósito: vencer o demônio. Entretanto, o demônio não tem poder algum. O demônio não é coisa alguma, não tem poder algum, exceto aquele que concordamos em lidar. E o mundo metafísico tem cometido o mesmo erro. Me dizem que não existe o demônio ou Satanás, que o demônio é simplesmente a mente mortal. E então inventam formas de proteger a pessoa contra a mente mortal. E tem toda espécie de citações e afirmações para vencer essa mente mortal e, portanto, são derrotados por ela. Deve ser reconhecido que todo mal é impessoal, que todo mal surge de uma fonte impessoal, e essa fonte é a crença no bem e no mal. Essa crença é tudo em que constitui a mente mortal. Não existe uma mente mortal como uma entidade. Não existe uma mente carnal como uma entidade. Não existe o demônio ou Satanás como uma entidade. Existe uma crença universal em dois poderes, e essa crença, ela mesma, é a causa de toda discórdia e desarmonia que existe na face da Terra. E na proporção em que reconhece isso, você retorna aos nossos dois exemplos nesse trabalho. Ou seja, não podemos usar Deus ou a verdade, e a mente mortal não existe como uma entidade, mas é apenas a crença no bem e no mal. O profeta hebreu Ezequias, quando foi confrontado por um inimigo com um exército 2 vezes mais forte do que o seu, disse para seu povo: eles têm apenas braços de carne. Não temam, não temam, eles têm apenas braços de carne. E porque o povo descansou em sua palavra e não puxou a espada para combater os inimigos, eles combateram entre eles mesmos e destruíram a si mesmos, e deixaram todo o saque no campo de batalha para os hebreus. Da mesma forma, o mestre disse: não resistais ao mal. O que te impede? E disse a Pilatos: tu não terias poder algum sobre mim, se do alto não te fosse concedido. A Pedro disse: guarda a tua espada. Aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Assim, no grau em que você aceita essa crença em dois poderes e luta ou batalha contra essa chamada mente mortal, em qualquer forma individual ou expressão, nesse grau, no final você perderá, porque criou um inimigo maior do que você mesmo. Mas um inimigo contra o qual Deus não pode ajudá-lo, porque Deus não tem conhecimento algum sobre o mesmo. Deus é muito puro para testemunhar a iniquidade. No ensinamento moderno que Jesus nos trouxe, você jamais foi ensinado a orar a Deus dizendo: por favor, vença meus inimigos. Por favor, destrua meus inimigos. Por favor, vá diante de mim e mate esse povo horroroso.
Essas foram formas de oração dos antigos hebreus. Não são orações cristãs. Todavia, nos permitimos fazer esse tipo de oração e esperamos que Deus, mesmo que Ele não esteja fazendo isso pelos protestantes, ou católicos, ou hebreus, ou budistas, mas queremos que Deus vença essa mente mortal, ou esse pecado, ou essa doença. Você jamais poderia acreditar que possamos orar dessa forma, mesmo na metafísica. O ultrapassar tem que ser dentro de você. E esse ultrapassar tem que acontecer dentro de você. É o seu reconhecimento da verdade. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Se estiveres sob as águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Por quê? Porque não tem poder algum. À medida em que se conscientiza disso, à medida em que se conscientiza da missão e da mensagem do Mestre Jesus, vai compreender porque ele podia ter um coração tão grande que pôde perdoar a mulher apanhada em adultério, o ladrão na cruz, a traição de Judas. Ele fez isso porque sabia. Ele sabia, através de revelação divina, que nada disso tinha poder. Mal algum tinha poder sobre ele. Me crucifique se quiser, destrua esse corpo e em 3 dias me levantarei novamente. Certamente, depressões econômicas podem nos privar de nossa poupança, de nossas riquezas, de nossos investimentos. Porém, isso é apenas o corpo do suprimento. Não é o suprimento. Deus é nosso suprimento. Portanto, se perdermos o corpo, podemos começar novamente amanhã e construí-lo novamente. Não há tal coisa como um limite. Não há tal coisa como tendo somente uma chance, ou 2 ou 3. Nenhuma dessas coisas. A questão é apenas o que nós mesmos somos capazes de aceitar desses princípios espirituais e então praticá-los até que se tornem forças vivas dentro de nosso próprio ser. Eu entendo, naturalmente, não pensem que não entendo quão difícil é olhar para os pecados e doenças e os horrores do mundo e acreditar que não existe poder algum neles. É somente depois que sente dentro de si mesmo uma certa integridade sobre esses princípios e um desejo de colocá-los em prática, que então chega o tempo em que realmente testemunha a primeira cura com a aplicação dos mesmos. Essa é a primeira vez em que cura alguém com a compreensão de que não apelou a Deus para fazer isso. Você não estava esperando que a verdade removesse o erro. Essa é a primeira vez em que você foi um instrumento para trazer uma cura através da realização de que tu não poderias ter poder algum a menos que viesse de Deus. Existe somente um poder. Precisa ser capaz de descansar nessa palavra e então ver o inimigo destruir a si mesmo, ver essas aparências destruírem a si mesmas. Assim, vai poder dizer: testemunhei esse princípio, eu o vi em ação. Então, vai ter a coragem
de seguir sempre em frente, até ser capaz de realizar trabalhos maiores. Muito obrigado!